Olá, irmãos, graça e paz no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o meu desejo para toda a nossa comunidade. Eu gostaria de convidá-los a abrir vossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 16. Nós vamos estudar aqui uma história bem interessante e que faz com que possamos ter várias reflexões a respeito do modelo ideal de família, né? Nós estamos na iminência de ter aí um final de semana inteiro dedicado à família e já queremos introduzir parte desses assuntos pensando aí numa estrutura familiar que seja a melhor possível. Por isso, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, verso 16, e leia o texto base para o sermão dessa noite. Antes, porém, vamos curvar nossas frontes e falar com o nosso Deus? Oremos. Bom Pai, o Senhor que habita em uma luz inacessível, mas ao mesmo tempo está aqui, através do Teu Santo Espírito, habitando em nossos corações. Nós Te louvamos, ó Pai, na beleza da Tua santidade, na beleza da Tua grandeza, porque o Senhor é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Senhor, ilumina nossa mente nesse instante. Derrama Teu Santo Espírito sobre toda a Tua comunidade, sobre toda a igreja, para que possamos ser revestidos do Teu Santo Espírito e dedicarmos a nossa família no altar do Senhor. Que possamos agir com propósito único e exclusivo de sempre adorá-lo em espírito e em verdade. Abençoa-nos e derrama sobre nós um dilúvio de luz. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, Hebreus capítulo 12, verso 16 diz: Não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Queridos, duas características bem fortes são traçadas aqui para Esaú, né? Dois adjetivos negativos, né? Não haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Aí a pergunta que não quer se calar, que todos nós já sabemos, de quem é esse menino? Chamado aqui pelo autor de Hebreus, inspirado por Deus, muito provavelmente Paulo, de impuro e profano. Filho de quem é esse menino? Os irmãos sabem, filho de Isaac e de Rebeca. E aí surgem várias outras perguntas. Onde foi que esse casal falhou? Onde foi que esse casal cometeu erros tão graves para que esse garoto ficasse marcado para o resto da sua vida como um jovem, como uma pessoa impura e profana? Muitos erros, irmãos, muitos erros. Veja que os erros que não foram cometidos por Abraão em relação à educação e desenvolvimento de Isaac comete no desenvolvimento e educação dos seus filhos. Tanto Isaac como Rebeca. Nós vamos ver alguns pontos nevrálgicos importantes para nós não cometermos esses mesmos erros com as nossas famílias. Quando a gente estuda o Patriarcas e Profetas, a gente vê algumas características interessantes de ambos. Jacó já desde pequeno tinha uma propensão para a religiosidade, já Esaú propensões para aquilo que não é correto. Apesar de ter essas propensões diferenciadas, Isaac
tinha uma apreciação muito grande por Esaú, porque Esaú era do tipo aquele camarada que vivia um dia de cada por vez. Ele não se preocupava com o futuro, não estava muito preocupado com um projeto de vida. Ele vivia cada dia o seu dia, vivia da caça, e isso encantava Isaac, porque Esaú saía à procura da caça e diariamente trazia algo novo para dentro de casa. Já Jacó era um camarada mais comedido, um camarada mais reflexivo, pensava mais no futuro, imaginava mais a respeito dos cuidados que ele tinha que ter com a sua própria vida e especialmente de como ele deveria adorar plenamente o Deus todo verdadeiro. Por isso era o maior desejo dele de alcançar a primogenitura. As bênçãos, né, do ser primogênito, muito embora ele não fosse o primogênito. Mas desde o ventre o anjo havia dito a Rebeca de que o mais velho serviria o mais novo, de que as bênçãos deveriam recair sobre o mais novo. Rebeca tinha consciência plena disso e alertava constantemente Isaac de que a bênção deveria vir para Jacó, mas ele resistentemente queria que Esaú recebesse a bênção pelo fato de ser primogênito e pelo fato de ele ter uma grande apreciação por Esaú. Irmãos, quantos erros pelas preferências. Um ponto muito importante que nós devemos ter aqui, porque aqueles que têm mais de um filho conseguem perceber características diferentes um dos outros. E nós temos que tentar valorizar sempre as características positivas de todos os filhos. E não significa que por terem características diferentes, essas características de determinado filho seja melhor ou pior do que o outro. Eu costumo dizer que aquilo que é diferente não necessariamente é melhor ou pior, porque nem sempre aquilo que é diferente a gente pode estabelecer o critério de ser melhor ou pior. É diferente e ponto final. No caso de Esaú e de Jacó, eram nítidas diferenças de caráter, nítidas diferenças de preferências pessoais. Mas isso não significava que essas diferenças eram melhores ou piores. Ora, nós não podemos dizer que pelo fato de Esaú gostar mais de partir para o mundo, ir para o universo da caça, tentar se aventurar com a caça e tentar encontrar a caça diariamente, que esse universo seria pior do que as aventuras de se ficar em casa, que era o caso de Jacó. Jacó gostava de ficar em casa, perto da mãe, os seus rebanhos estavam sempre por ali perto, ele tinha esse controle muito bem estabelecido, ajudava nos deveres de casa também. Então, vejam, são características diferentes, mas que não poderiam ser enobrecidas uma em detrimento da outra. E isso ficava claro. Isaac gostava de Esaú por causa da sua característica ousada de sempre querer buscar o novo, de buscar o desconhecido. Rebeca gostava de Jacó por sempre ser aquele filho amado que nunca abandonava a família, que estava sempre por perto para auxiliar e sempre muito solícitos às solicitações que a sua mãe o fizesse ou até mesmo o seu próprio pai o fizesse. Mas vejam as características como influenciaram negativamente a cada um desses pais. E a tragédia de ter um dos seus filhos descritos como um profano. Triste. Mas, queridos, lamentavelmente nós precisamos informá-los que o salmista diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. O alvo a ser direcionado dessas flechas tem muito a ver com aquilo que nós queremos e desejamos para os nossos filhos, e muito desses alvos serão alcançados ou não alcançados pela nossa dedicação ou pela nossa falha.
Eu diria que em torno de 70% a 80% do alvo a ser atingido pelos nossos filhos tem a ver conosco. O que o seu filho pretende ser tem muito a ver com as intervenções educativas que nós damos a eles. Por isso é muito sério. Por isso um registro como esse, dado a Esaú, é muito forte, mas está muito claro e nítido que tem a ver com negligência. Agora, Esaú seguiu por caminhos tortuosos, né? É interessante que a história se repete, né? Sara tentando ajudar a Deus no processo da promessa, do filho da promessa, vai lá e recomenda Abraão se apropriar de Agar, para que Agar fosse uma espécie de uma barriga de aluguel. E quantas maldições vieram a partir dessa tentativa. Toda vez que nós tentarmos darmos uma focinha para Deus, no sentido figurado, que nós já entendemos como nesse contexto de Jacó, Rebeca tentando ajudar, a gente vai ter dificuldades. Sempre vai ter problemas. Nós não podemos nos atrever a adiantarmos o processo. Vamos deixar as coisas nas mãos de Deus, porque Ele sempre faz o melhor no tempo certo. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No caso de Esaú, Esaú já tinha inclusive ferido um dos critérios muito claros para receber essa bênção de ser primogênito. Ele havia se apropriado de duas mulheres, diz o Patriarcas e Profetas, das filhas de Et, que eram adoradoras de deuses falsos. E isso comprometia plenamente o acesso às bênçãos de ser o primogênito. Ele já teria perdido isso, né? Esaú tinha violado essas condições, diz aqui, uma das condições do concerto que proibiu o casamento misto entre o povo escolhido e os gentios. Isaque, todavia, ainda estava inabalável em sua intenção de conferir-lhe a primogenitura. Veja, irmãos, como que Isaque insiste num erro crasso, num erro grave. Além do anjo já ter revelado a Rebeca de que Jacó iria receber essa bênção, seria o direito de Jacó receber essa bênção, Isaque insistia em querer passar a bênção para Esaú. Esaú já tendo ferido um dos princípios mais sérios, que é a questão do casamento com mulheres idólatras, já teria violado o princípio para receber essa primogenitura, mas ainda assim Isaque insiste em querer passar essa bênção para Esaú e não para Jacó. E aí os frutos de um registro triste como esse, de ser considerado seu filho um impuro e um profano, né? Nós temos que tomar muito cuidado, e agirmos com muita coerência, principalmente agindo de acordo com a palavra de Deus, para orientar os nossos filhos pelos caminhos que eles devem andar e seguir os caminhos corretos da vida. É óbvio que existe uma questão de escolhas, e a gente não tem que se punir pelas escolhas que os nossos filhos vão tomar no futuro, mas ter a consciência de ter feito tudo o que poderíamos ter feito para o desenvolvimento pleno, espiritual, acadêmico, mental, emocional dos nossos filhos, nós precisamos ter. Nós precisamos ter essa consciência tranquila. E não foi no caso de Isaque. Ellen White, inclusive, comenta que ele sofreu amargamente. E depois de ter sido enganado, ele compreendeu que realmente era o propósito de Deus. Veja como Deus vai realizar o seu propósito de um jeito ou de outro, né? Se quem atravessar o caminho pode tentar desviar, fazer curva, mas os propósitos de Deus serão cumpridos. E Isaque percebeu que nesse momento, no erro grave da insistência dele em transferir a bênção para Esaú, sendo enganado por Jacó,
ele acabou abençoando Jacó, imaginando que estava abençoando Esaú, ele percebeu que os propósitos de Deus vão sempre ser cumpridos de um jeito ou de outro. E eles amarguraram grandemente esses erros. Tanto que na despedida, Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, diz aqui as Escrituras Sagradas, aliás, no capítulo 28, Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre os filhos de Canaã, levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Finalmente ele compreende que realmente a bênção deveria ser conferida a Jacó. Despede Jacó e para não mais vê-lo. Interessante que Isaac não mais vê o seu filho, que teve que sair corrido, poderia ir, né, como foi no caso dele, o pai enviou um servo para buscar a esposa e tudo, fazer todo aquele processo, mas diante da fúria de Esaú, de perda da primogenitura, que ele queria não pelos atributos divinos, mas pelos atributos financeiros, porque essa bênção também recaía a responsabilidade do patrimônio, né? A herança ficava sob responsabilidade do primogênito, e ele estava muito mais preocupado com a herança financeira do que a herança espiritual. Já Jacó, a intenção maior era a herança espiritual, ele desejava servir a Deus, né, fielmente, por isso ele queria ardentemente o direito das bênçãos, dessas bênçãos de ser o primogênito. Mas, enfim, ele despede Jacó para nunca mais vê-lo. Que triste. Rebeca colhe um fruto também caríssimo, porque como ela amava tanto esse filho, teve que despedir o filho para uma fuga, correndo risco de vida, e pior, também nunca mais iria vê-lo. Seria a última cena que ela viria do seu filho, era o seu filho partindo em busca das terras do seu pai. Irmãos, quantos prejuízos, quantas tristezas de ver uma família que não se afinou. Um exemplo claro de que quando um pai e uma mãe também não estão afinados no processo educativo dos filhos, quando eles não concordam com os propósitos educativos dos filhos, certamente isso vai trazer muitos problemas. Veja quantas tragédias decorrentes da negligência de ambos. E é triste dizer isso de Isaac, né? Isaac é considerado também um dos patriarcas da fé. Foi um homem de Deus, mas falhou gravemente no processo educativo dos filhos. E o exemplo está aí para a gente não falhar. Esses exemplos estão na Bíblia para nós não falharmos. E, queridos irmãos, me permitam dizer que Deus tem um propósito muito especial para a sua família. Deus tem um propósito muito especial para os seus filhos. O propósito de Deus não é ter os adjetivos que Esaú teve, como impuro e profano. Eu lembro do caso de Jó. Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja os atributos: homem íntegro e reto, temente a Deus. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O propósito de Deus, eu não sei quem são os pais de Jó, né? Mas eu sei que para chegar a esse propósito, teve a intervenção da família. É esse o propósito de Deus para os seus filhos. Homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Meu desejo sincero para as nossas famílias é que os nossos filhos tenham uma biografia como essa. Íntegros, retos e que se desviem do mal.
e que sejam tementes a Deus. Nada poderá detê-los se eles forem realmente tementes ao Deus Todo-Poderoso, excelso, Criador dos céus e da terra. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. haja mais amor, A começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
Vamos orar? Pedindo a Deus que abençoe as nossas famílias? Oremos. Bom Pai, somos muito falhos, ó Pai, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos erros. Mas por misericórdia, Senhor, queremos colocar as nossas famílias sobre o Teu altar, para que Tu possas derramar bênçãos ilimitadas sobre os nossos filhos. Por favor, Senhor Deus, não permita que erramos no processo corretivo e educativo dos nossos filhos. Por favor, ajude-nos a levar-nos ao altar do Senhor e encaminhar-nos nos Teus caminhos. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a bênção dessa noite. Nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos.